para começar, eu queria fazer uma distinção entre invenção e inovação. Tá? Quando a gente está falando de uma patente propriamente dita, só a patente, né, a gente está falando ainda de um processo de invenção. Né? A gente está falando de um potencial uso daquele conhecimento, daquela tecnologia numa inovação. Então, as universidades, os institutos de pesquisa, muitas vezes participam, né, desse processo de geração da inovação, mas como geradores de invenção, né, com ideias, concepções, eventualmente até protótipos. Né? Mas quando a gente está falando de inovação, a gente vai falar de levar esse protótipo, esse potencial ao mercado. Né? Então, a gente está falando do papel da empresa na sua característica de produzir, distribuir e comercializar produtos no mercado. Então, a gente tem alguns atores que participam desse processo de inovação. Institutos de pesquisa, universidades, eles são colaboradores, são importantes fontes de inovação, né? E as empresas são os atores que vão levar, que têm o conhecimento do mercado, que estão nessa dinâmica concorrencial no mercado, e que estão buscando, então, introduzir as inovações para se diferenciarem, para buscarem se tornar mais competitivas, né? E, por fim, chegar ao seu objetivo final, que é lucrar. Né? Então, em termos conceituais, né, a gente está tratando de diferentes atores e diferentes etapas e processos, né, da geração de inovação. Cada vez mais, as empresas não inovam sozinhas, elas interagem com outros atores, com outras fontes de inovação, que a gente chama. Né? Então, elas realizam atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, elas geram também conhecimento, elas geram capacidades para conseguir absorver conhecimentos externos, né, a partir de atividades internas de P&D, mas elas vão colaborar com parceiros, com fornecedores, com consultores, até mesmo com concorrentes delas, né, com clientes, com potenciais usuários. As principais fontes de inovação, elas variam muito de acordo com as características da tecnologia e da dinâmica setorial que a gente está tratando. Tá? As universidades e institutos de pesquisa, elas são particularmente importantes fontes de inovação para indústrias baseadas em ciência, como é o caso da indústria farmacêutica, onde o conhecimento científico tem um papel central no processo de desenvolvimento de inovações. Né? Então, a gente tem aí esses diversos atores e parceiros que podem ser fontes de invenção, de novos conhecimentos, novas tecnologias para geração de inovação nas empresas. E as empresas, ao interagir com esses parceiros, elas vão buscar formas de se apropriar daquele conhecimento, se apropriar do que está sendo desenvolvido ali, para, ao levar esses produtos no mercado, elas conseguirem excluir terceiros. Né? O objetivo dos direitos de propriedade industrial, e aí a gente está falando particularmente das patentes, é esse, né? De apropriação dos investimentos realizados e exclusão de terceiros no sentido dos concorrentes, né? De excluir concorrentes de conseguir produzir aquele produto da mesma forma. Na indústria farmacêutica, particularmente, né, além dela ser uma indústria baseada em ciência, onde o conhecimento científico é muito relevante no processo da geração de inovação, ela tem algumas outras características que tornam as patentes um importante direito de propriedade industrial, mas que não é o único. A gente tem que lembrar também que marca é um direito de propriedade intelectual super forte das patentes, né? Ela tem um efeito um pouco menor de excluir terceiros, mas ela também dá um poder de mercado muito forte para as empresas, frente a outros concorrentes, inclusive os produtores de genéricos. Né? A marca de um medicamento muito conhecido, ela gera uma fidelização dos pacientes, né, e dos consumidores em geral, mas aqui a gente está falando de pacientes, né, de pessoas que precisam do medicamento, que gera uma concorrência bastante importante para o genérico também. Né? Mas voltando a falar das patentes, por que o setor farmacêutico, né, por que a gente fala tanto de patentes quando está falando do setor farmacêutico? Tem uma característica da complexidade tecnológica e das diversas etapas regulatórias necessárias para o registro de um medicamento,
que faz com que esse processo leve muitos anos, né? Ainda que as empresas busquem cada vez mais formas de reduzir esse tempo, né, existem diversas etapas regulatórias, testes pré-clínicos, clínicos, que têm que ser produzidos para conseguir o registro, e isso faz com que, durante esse período, né, a patente seja um importante instrumento, então, de dar exclusividade às empresas durante os seus investimentos e desenvolvimento dos seus novos produtos. Além disso, com medicamentos, a gente possibilita, né, apesar de, obviamente, não ser fácil, as empresas precisarem ser capacitadas, né, e terem uma capacitação tecnológica para fazer isso, é possível fazer engenharia reversa para conseguir desenvolver e entender como é que aquele produto funciona, né? Ou ainda fazer de formas diferentes, com formulações diferentes da mesma molécula também, utilizar, desenvolver diferentes medicamentos com essas formulações que não vão ser exatamente o original, mas que também podem ter o mesmo efeito, né, para os pacientes. Então, por causa dessas características, a patente acaba sendo um instrumento, né, de proteção intelectual, de apropriação na indústria farmacêutica, que é muito comum, tá? Então, ela vai, né, interagir, sendo, então, uma indústria baseada em ciência. As empresas interagem com o sistema científico, né, com universidades, institutos de pesquisa, para terem fontes de informação. Elas geram atividades internas, elas realizam esforços internos, né, para gerar essa capacitação tecnológica que as permita inovar, né? Então, há um grande potencial dessa relação universidade-empresa para a geração de inovação, no caso da indústria farmacêutica, né? Então, quando a gente pensa pelo lado das universidades, né, e gira um pouco para falar do papel da universidade nesse processo de geração de inovação, a gente tem uma importância de pensar a geração do que está sendo gerado e produzido dentro da universidade, ele tem um potencial, né, de mercado, e a identificação desse potencial muitas vezes é feita a partir de uma conversa com a agência de inovação, com o MIT, ou até mesmo com empresas parceiras, né? Há aí uma necessidade também da universidade eventualmente depositar patentes, e principalmente para garantir a titularidade daquilo que está sendo gerado, né? Ainda que eventualmente depois se decida não cobrar pelo uso daquela patente, né? Liberar licenças para parceiros, mas a garantia da titularidade é importante nesse processo, até para possibilitar também parcerias universidade-empresa que permitam que o conhecimento da universidade chegue à sociedade, porque as empresas vão fazer essa geração dos produtos e vão levar esses produtos ao mercado, né? Fazer esta parceria, articular esses contratos e tudo mais, a universidade brasileira ela vem avançando nesse sentido, ela vem se estruturando para isso, há novas legislações, novas regulações internas da universidade, além da estrutura dos núcleos de inovação tecnológica, que no caso da FRJ é a agência de inovação, que buscam dar apoio aos pesquisadores, né, no desenvolvimento dessas parcerias. Mas, por outro lado, né, a gente está falando, então, que as empresas utilizam as patentes, e para que elas utilizam, as universidades têm um potencial, então, de gerar patentes para fazer parcerias, né? Mas quais são os desafios? É justamente a questão dos abusos, né? Onde a gente vai, dado que a gente está falando da indústria farmacêutica, né, de uma indústria que vai gerar produtos que estão diretamente ligados à saúde, à sobrevivência das pessoas, aí a gente está falando de medicamentos, de vacinas, né, dos diversos produtos dessa indústria, é necessário que haja um controle desse sistema, uma melhoria desse sistema, que seja, né, uma boa regulamentação nacional, dado que os sistemas, a definição da propriedade nacional, intelectual, apesar do acordo internacional, ela é nacional,
É importante a gente definir também diretrizes dentro do nosso sistema, aqui no Brasil, que evite patentes sem mérito, que evite estratégias de evergreening, né, que deem extensão e que permitam uma extrapolação, né, desse direito que está lá previsto na patente, mas que tem que ter um equilíbrio entre o social e o privado, né? O que está sendo divulgado para a sociedade está gerando benefício para a sociedade, o que está dando de exclusividade aos titulares. E, principalmente na questão dos efeitos que a gente vê entre a relação da propriedade intelectual e o preço, eu acho que a gente precisa avançar também na discussão das outras etapas da cadeia da indústria farmacêutica, porque a gente fala muito da indústria produtora, né? Mas a indústria de distribuição e de varejo são etapas também que são pouco estudadas, porque são muito... É difícil de estudar, principalmente o varejo, né? Que ele é muito pulverizado, mas também são atores que influenciam nessa relação. É claro que a principal, e aí o caso do Sofosbuvir, é a venda direta para o SUS, é claro que tem uma participação muito grande aí das produtoras, né? Mas acho que é interessante a gente avançar nessa análise também de englobar esses outros atores, principalmente quando a gente está tratando da questão do preço e do preço que chega no mercado consumidor, tá? Quando a gente está falando de Brasil, a gente tem essa particularidade, né, de ter um sistema único de saúde, que faz compra centralizada e que tem aí a possibilidade de definir prioridades de saúde, de, inclusive, direcionar o fortalecimento das empresas do complexo industrial da saúde, para que a gente reduza a nossa dependência externa, né? Agora, esse avanço, né, a gente tem que também estimular as empresas nacionais a se fortalecerem, a avançarem a desenvolver nas necessidades de saúde da população brasileira, né, a atender também as nossas necessidades e as demandas que estão postas no SUS. A gente vem acompanhando um avanço das empresas nacionais, mas a gente ainda está num cenário de muita dependência, né? Em 2019, a gente somente de medicamentos, de produtos farmacêuticos e farmacêuticos, a gente teve um déficit de 5,7 bilhões de dólares. Né? Então, a nossa dependência, a quantidade de produtos que a gente importa e cada vez mais importando produtos novos, produtos patenteados, né, com preço elevado, porque cada vez a gente importa mais produtos prontos, né, apesar da grande dependência de farmacêuticos, que ficou bastante clara durante a pandemia, né, cerca de 90% dos farmacêuticos no Brasil, da produção nacional, são importados, a gente também importa muito produto pronto. Né? Então, para resolver essa dependência, para fortalecer aí a capacidade de atendimento ao SUS e as prioridades nacionais, a gente precisa também fortalecer a indústria nacional e entender esse processo da geração de inovação, né? E de como que também essas estratégias abusivas de uso de propriedade intelectual, de preço, elas também têm efeito sobre essa indústria nacional, né? Porque elas são concorrentes no mercado, mas ainda num nível muito diferenciado, porque grande parte dos produtos novos, dos produtos biológicos, eles vêm das empresas transnacionais. As empresas nacionais ainda são fortemente produtoras de genérico e começam a produzir alguns produtos com inovação incremental, avançam seus esforços nesse sentido, inclusive investem mais no Brasil em atividades de P&D do que as transnacionais, obviamente dos investimentos delas no Brasil, mas esses abusos aí dos direitos de propriedade intelectual também são bloqueios para o fortalecimento da nossa indústria, para uma maior capacidade nossa de responder às demandas locais.